Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e nessa aula de hoje você vai aprender sobre gráficos. Então acompanha comigo aí na sua telinha que você vai ver como vai ser simples de você compreender. Bom, mas primeiramente, o que é gráfico, professora? O gráfico ele vai ser uma representação geométrica, né, de um conjunto de dados usado aí para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, gráficos eles ajudam a identificar padrões, verificar resultados, comparar medidas também de forma bem ágil, né? Então, além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas de conhecimento. Os gráficos eles constituem uma forma clara e objetiva de apresentar os dados estatísticos, certo? A intenção é a de proporcionar aos leitores, em geral, a compreensão e a veracidade dos fatos. Você comumente vê os gráficos aí presentes no seu cotidiano, né? No jornal, você sempre observa a presença de gráficos, né? Quando a gente está falando de eleição, quando a gente está falando de pesquisas, quando a gente está falando aí dos dados da Covid, né? 19, que estão aparecendo constantemente nos jornais, observe que esses dados sempre aparecem em gráficos, né? Então, de acordo com a característica da informação, nós precisamos escolher o gráfico correto. Os mais usuais são os que nós vamos ver na nossa aula de hoje, que é o gráfico em linha, o gráfico de colunas, o gráfico em barra e o gráfico de setores. Então vamos lá? Vamos falar primeiramente sobre os gráficos em linhas, que também são conhecidos como gráfico de segmento, tá? E eles são utilizados aí para exemplificar parâmetros de evolução e regressão. Olha um exemplo de gráfico aí em linha que aparece para vocês, olha. Isso aí é um gráfico sobre a distribuição da população brasileira de 1980 a 2010 em percentual. Então, o gráfico de linha ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo, né? Então, é indicado para demonstrar evoluções, né, ou regressões, como falamos anteriormente, que ocorrem em uma sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações seja observado. Geralmente, aí, né, no eixo das abscissas, que é o eixo X, aparecem as informações aí que nós queremos analisar, né, as qualitativas, e no eixo Y vai aparecer aí os números, né, as informações numéricas, que são as quantidades, né. Falaremos agora sobre gráficos de colunas. Então, juntamente aos gráficos em barra, né, são os mais utilizados. Eles vão indicar geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem aí de proporções. Então, os dados eles são indicados na posição vertical nesse tipo de gráfico, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal, que são os gráficos que nós vamos ver posteriormente, que são os gráficos em barra. Então, observe aqui que no gráfico de coluna, né, os dados numéricos aparecem aí na vertical e as informações qualitativas aí, né, aparecem na horizontal, assim como o gráfico em linha. Então, nós temos um exemplo aí que é um gráfico sobre os países mais populosos do mundo em milhões de habitantes, né? Então, você consegue ver aí a população em milhões de habitantes da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Indonésia, do Brasil, né? Você consegue observar até onde essas barrinhas estão crescendo, né? A altura em que elas se encontram é exatamente o valor aí da população desses países em milhões de habitantes. Então, tem como objetivo aí esse tipo de gráfico comparar os dados de uma determinada amostra utilizando retângulos, né, de mesma altura e largura. Então, você pode observar esses gráficos em 2D, quando nós temos retângulos, ou em 3 dimensões, aí, como aparece na figura, né, usando paralelepípedos, né. Então, a altura é essa, né, que deve ser proporcional ao dado envolvido, né. Isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser, então, a altura aí do retângulo ou do bloco utilizado retangular, certo? Vamos falar agora sobre gráficos em barras. Então, eles possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, né? Com os dados agora na posição horizontal e as informações e divisões na
posição vertical. Então, eles são usados para representar os dados através de retângulos, como a gente já falou anteriormente, ou pode ser usado também blocos retangulares, né? Quando a gente usa em 3 dimensões, com o intuito de analisar as projeções no período determinado. Então, veja aí um exemplozinho de gráfico em barras, né? Esse gráfico está mostrando aí as taxas de mortalidade infantil por região em 2013, né? Nós temos aí das 5 regiões do Brasil. Essa fonte aí é do IBGE, né? Mostrando a região Nordeste, né? A taxa de mortalidade, como é uma taxa em percentual, região Norte, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Muito bem. Então, vamos falar agora sobre gráficos de setores, né? Também chamamos esse tipo de gráfico de pizza. Você já deve ter ouvido falar dele com certeza. Ele é adequado aí para estatísticas e percentuais, né? Quando os dados vêm em porcentagens. Então, as partes, quando somadas, elas devem resultar no todo, né? Ou seja, em 100%. Então, é viável para a série de dados valores positivos, né? E que sejam também diferentes de zero. Então, observe esse gráfico aí, que aparece sobre a distribuição da água no mundo. Observe aí na legenda, né? Esse gráfico, ele sempre apresenta uma legenda, né? Para a gente identificar as suas partes, né? O que representa cada parte. Olha só, observe aí que esse verdinho mais claro, né? Representa água congelada, que é 71% da água no mundo. Nós temos ali o roxinho, né? Que representa a umidade do ar, ó, que é de 4% da distribuição da água no mundo. Aí nós temos um azul mais escuro e um azul mais claro, né? Um azul mais escuro aí representando 7%, que são os lagos e cursos, né, da água. E aí nós temos os depósitos subterrâneos no azulzinho mais claro, que representam 18% da distribuição da água no mundo. Somando esses percentuais, você pode observar que sempre deve dar igual a 100%, que é o todo, né? Então, esse também é um tipo de gráfico muito utilizado para expressar uma relação de proporcionalidade, né? Em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto aí da realidade. Então, vamos agora resolver alguns exemplos para você compreender aí a leitura, né, e a interpretação dos gráficos que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, vamos começar com a situação de uma empresa que deseja verificar seu faturamento em determinado ano e expôs esses dados, né, em um gráfico. Então, observe aí que esse gráfico é um gráfico de linha, certo? Então, vamos para a pergunta. Analisando o gráfico, em quais períodos a empresa sofreu queda no faturamento? Então, você consegue observar em quais foram os períodos aí que essa empresa sofreu queda? Muito bem, a queda, observa aí, olha, nós temos aí a queda acontecendo aí no declínio da nossa linha, certo? Então, vamos observar quem são esses períodos. Nós temos aí uma queda de fevereiro para março, certo? Temos uma outra queda aí no período de junho para julho. Temos uma outra queda também, não temos? Você já conseguiu identificar quem é essa outra queda? Muito bem, no período de agosto para setembro. Então, foi muito tranquilo, né? A interpretação desse dado, né? Mas se eu perguntasse para você também, aí, quanto que foi o faturamento dessa empresa em dezembro? Você consegue identificar? Então, observe aí que o faturamento em dezembro dessa empresa foi de R$20 mil. Você conseguiu observar aí? Muito bem, se você conseguiu observar aí onde mostra aí, né, o faturamento de dezembro, o pontinho que vai encontrar, ó, dezembro vai se encontrar com quem? Com 20 mil, certo? Muito bem, vai formar o pontinho aí do mês de dezembro. Ok, esse tipo de gráfico é muito tranquilo, né? E você consegue interpretar com maior facilidade. Então, vamos aí para um outro exemplo. Exemplo número 2. Uma empresa decidiu registrar suas vendas a fim de ilustrar para seus vendedores o balanço do primeiro semestre do ano. Então, analisando o gráfico, em quais meses foram registrados o maior e o menor número de vendas? Então, vamos ver o gráfico aí. Esse gráfico é um gráfico em colunas, você está percebendo aí?
Então, o que que a gente quer descobrir? Qual foi o mês aí, né, que teve o maior número de vendas e também qual foi o mês que teve o menor número de vendas. Você já conseguiu identificar? Então, muito bem. O maior número de vendas, o mês que teve o maior número de vendas foi o mês de fevereiro, né? Então, foi a coluna aí mais alta, né? Muito bem. E o mês que teve o menor número de vendas, qual foi a coluna que tem a menor altura aí? Então, o mês de março, muito bem. Então, você com certeza conseguiu acertar essa questão, né? Então, vamos lá para mais um exemplo aqui, o exemplo de número 3. O gráfico a seguir mostra a quantidade aí de pares de sapato vendido em uma loja no primeiro semestre desse ano. Então, observe que esse gráfico é um gráfico em barra, certo? Então, vamos lá. Qual das afirmações a seguir está de acordo com o gráfico apresentado? A primeira afirmação diz que no mês de abril houve um aumento das vendas em relação ao mês anterior. Observe aí que a barra do mês de março é muito maior do que a barra do mês de abril, certo? Então, isso quer dizer que não houve um aumento de março para abril. Houve, na verdade, uma diminuição, né? Houve uma queda nas vendas. Então, essa não está correta. O mês, letra B, o mês com maior número de vendas no semestre foi junho. Você concorda que foi junho? Se você concorda, você não está observando direitinho o gráfico. Se você observar direitinho o gráfico, o mês com maior número de vendas foi janeiro, certo? Muito bem. Então, essa também não está correta. Vamos para a letra C. Em abril e maio foram vendidas as mesmas quantidades de sapato. Você acha aí que as barras de abril e maio têm a mesma largura aí? Tem o mesmo tamanho? Não, né? Então, quer dizer que foram vendidas quantidades diferentes, certo? Então, essa também não está correta. Letra D. Em março foram vendidos menos do que 700 pares de sapato. Então, essa também não está correta. Observe aí que a barra passa do número de 700, não é mesmo? E a letra E. A diferença entre a venda de pares de sapato em janeiro e em fevereiro foi maior do que 100 pares, né? Se você observar os meses de janeiro aí com 800 pares e fevereiro, né, com um pouquinho mais que 600, você consegue perceber que a diferença foi exatamente maior que 100 pares. Então, essa vai ser a nossa alternativa correta. Muito bem. Então, vamos aí para o nosso último exemplo. Então, embora possa parecer exagero, né, a sujeira encontrada em teclados de computador é realmente grande, em alguns casos bastante nocivo, né? Então, a gente quer observar aí no gráfico, né, o que tem no meu teclado, né? Então, em relação aí a teclas e sujeira. Então, observe aí que vamos supor que essa parcela do gráfico de setores considerada das teclas seja de 12 graus somente, ok? Então, assim, qual vai ser a fração correspondente às teclas do teclado em meio à sujeira? Bom, já que o todo aí, os graus, né, todos desse gráfico devem ser 360, faremos então uma proporção, uma divisão, né, de 12 sobre 360. Simplificando essa fração, você vai obter 1 sobre 30. Então, essa é a fração que corresponde aí às teclas do teclado em meio à sujeira. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, nós falamos sobre tipos de gráficos e resolvemos problemas, né, de leitura e interpretação de cada tipo estudado. Então, se você quer assistir essa aula novamente, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. Fique com a gente aqui nas próximas aulas e até mais. Bons estudos!